Durante os últimos anos, como sabem, postulados básicos da ordem constitucional, a liberdade e a democracia, foram submetidos aos mais impensáveis ataques. O surgimento de um populismo embalado por um discurso de ódio disseminado por soluções de tecnologia com alcance nunca antes visto, nos apresenta um fenômeno com evidente ineditismo. Por outro lado, é verdade, todo esse cenário de erosão constitucional revelou que o Estado brasileiro possui admirável resiliência. Estamos comemorando 34 anos da Constituição num estado de normalidade institucional, e esse é um valor que precisa ser destacado. Quando tudo parecia esfarelar, ouvimos a exaustão o mantra: as instituições estão funcionando. Bem ou mal, elas funcionaram. A institucionalidade venceu. Por outro lado, importantes segmentos da sociedade manifestaram e continuam a manifestar uma postura de questionar o exercício jurisdicional do Supremo e do TSE. No limite, recusam-se a aceitar, como já vimos aqui nas falas dos meus colegas anteriores, o resultado das eleições. Esse quadro, de fato, merece atenção. Merece atenção porque denota estado de dissonância cognitiva coletiva, cuja prolongação no tempo também parece ter ocasionado modificações profundas na sociedade brasileira. Todo o nosso desafio é de contínua reconstrução constitucional. Os episódios de intolerância que ora assistimos inspiram a tomada de atitude e que deverá ser levada a efeito em cada esfera competente, mas também impelem a refletir de que modo as instituições poderão tratar expectativas sociais frustradas. Sendo mais direto, é preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de Três Pinos. O que torna os cidadãos presas fáceis de milícias digitais que exploram recalques e frustrações. Sem, de modo algum, diminuir a relevância penal de posturas criminosas e golpistas, o ponto é saber o que joga tais cidadãos nos braços do autoritarismo. Nós temos que fazer essa pergunta. Seriam os kafkianos arranjos regulatórios disfuncionais do Estado brasileiro? Seria a sensação de impotência diante de incoerências administrativas no exercício de fiscalização do trabalho, ambiental, etc. Se a manutenção de um regime democrático requer que os cidadãos estejam verdadeiramente dispostos a lutar por ele, é intuitivo que essa democracia precisa recrutar esse cidadão para lutar pela democracia e não para destruí-la. Para isso, o Estado brasileiro precisa ter o cidadão na condição de alfa e ômega, e nenhum modo de organização do poder é mais eficiente para tanto do que a própria democracia. As razões são conhecidas. A democracia tem como primeiro tema a dignidade humana. Cada cidadão é um fim em si mesmo. Para tanto, precisa garantir, antes de mais nada, a existência do cidadão. Mas não basta viver. É necessário que o país propicie vida digna. Por isso, as democracias modernas precisam trabalhar com o conceito motriz, já foi falado aqui, inclusive agora na fala do ministro Barroso, da inclusão social. E como foi bem sucedida a Constituição de 88,
no objetivo de melhorar o nível de vida da nossa população. Ela demarcou várias tarefas para o poder público e, a partir delas, foram desenvolvidas uma série de políticas públicas que investiram na dimensão institucional dos direitos fundamentais. Na saúde, como sabem, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, abertamente inspirado no NHS britânico. A universalidade e gratuidade exigiu dos municípios, estados e União o desenvolvimento de políticas públicas em chave de cooperação federativa e com participação democrática. Claro, a cooperação não é um dado, é uma construção política. E nós vimos isso durante a crise da pandemia, com todas as dissonâncias que se manifestaram. Requer predisposição para o diálogo e não para o confronto, que muito antes de ser gratuito, na verdade, assume vestes de cálculo político, pensado para alimentar uma massa de milicianos digitais sem que 700 mil mortes importem para nada. Os resultados da gestão da saúde na ambiência democrática pós-88, do ponto de vista qualitativo, acarretaram em verdadeira mudança de conceito de saúde praticado pelo poder público. Antes de 88, saúde era estado de não doença. Hoje, saúde compreende uma série de ações preventivas e o planejamento de políticas que melhorem a vida da população nessa seara. Vacinação, vigilância sanitária, etc. Do ponto de vista quantitativo, os números são vistosos. Em 90, o Brasil ostentava a vergonhosa taxa de mortalidade infantil de 49,4 óbitos a cada 1.000 nascidos com vida. Os números de 2021 apontam para a taxa de 12,4. Em 1982, cerca de 11 mil crianças morriam de sarampo. Em 2000, a moléstia foi erradicada. Em 88, a expectativa de vida ao nascer era de 65 anos. Em 2020, 76 anos. Portanto, a própria Constituição teve uma influência significativa na vida das pessoas. Também na área da educação, a despeito dos déficits que têm sido e devem ser apontados, avançamos num modelo de criação de um sistema de controle, inclusive com o Fundeb, a educação pré-escolar e tudo mais, e uma tentativa de federalização desse debate. Mas eu encerro, senhoras e senhores, fazendo também aqui a necessidade, ou apontando a necessidade, de que, a despeito de muitos sucessos, dentre os quais se destaca a mantença da democracia, Michel e eu já discutimos várias vezes essa temática, reconhecendo que esse é o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começar em 1889, e é um valor que nós não podemos desprezar. É fundamental, me parece fundamental, que o país crie uma nova agenda nesta nova fase. Nós construímos, e aqui estão economistas que participaram desse esforço, a ideia de responsabilidade fiscal. E avançamos significativamente nisso, a despeito das muitas discussões que existem. É fundamental, me parece, e a pandemia chamou a atenção para essa necessidade, que nós agora comecemos a escrever uma outra faceta, um outro capítulo da ideia de responsabilidade fiscal, que é a ideia de responsabilidade social. É fundamental que nós trabalhemos numa agenda de inclusão e que tenhamos uma meta no sentido da superação dessas brutais assimetrias, dessa brutal desigualdade que acomete o país. Muito obrigado.